Maria de Lourdes estava na maca do consultório médico, no hospital interiorano. Estava ali porque a sua menstruação, mês passado, não veio e sentia algum desconforto. Sabia que estava grávida, mas queria a confirmação do médico. No entanto, começou a observar uma agitação, uma movimentação estranha ao seu redor. Parecia que estavam preparando-a para uma cirurgia. Assustada, perguntou para a enfermeira, que era freira e cujo semblante estava sombrio, mais angustiado do que o seu próprio. O que está acontecendo? A freira encheu os olhos de lágrima. Aflita, respondeu-lhe sussurrando ao pé do ouvido: Você está grávida e o médico afirma que não há a menor chance desta gravidez ir adiante, pois o seu quadro clínico apresenta um distúrbio cardíaco que não suportará a gravidez. Ele já conversou com o seu marido, que autorizou o aborto. Um choque elétrico percorreu o corpo de Maria de Lourdes. Por momentos, ficou paralisada diante do diagnóstico. Mas, assim como paralisou, da mesma forma, levantou-se como um raio da maca e, completamente atônita, gritou: A minha criança ninguém toca. Ela pertence a Deus. Se tiver que morrer, morreremos juntos. A fisionomia da enfermeira religiosa transformou-se de angústia e sombra numa expressão de alívio e livramento. Não queria ser cúmplice de um assassinato de indefesos. Mais que depressa, a enfermeira colocou a mão no bolso, tirou de lá um crucifixo que colocou nas mãos de Maria de Lourdes, dizendo: Apega-se a ele a todos os momentos desta gravidez. Ele vai cuidar de você e da criança. Durante os meses angustiantes de gravidez, Maria de Lourdes segurava o crucifixo, que passou a trazer preso junto ao seu peito, e buscava nele consolo e força. Mas o medo da morte repentina a acompanhava dia e noite. De certa forma, isto acabou sendo uma bênção para a família, pois, como estava em constante sobressalto, mal conseguia dormir. Cochilava e logo acordava. Graças a esta situação, Maria de Lourdes pôde evitar uma grande tragédia. A família morava num sobrado frente para a rua, cujo térreo era uma casa de comércio, uma panificadora. Eles habitavam no primeiro andar e no sótão moravam os padeiros. Naquela noite, a família permaneceu em festa até tarde, pois era aniversário do marido de Maria de Lourdes, o dono da padaria. Quando foram dormir, o cansaço era grande. Todos caíram no sono pesado, inclusive Maria de Lourdes. Dormiu profundamente por algumas horas, mas a sua preocupação logo a acordou e sentiu um forte cheiro de fumaça no quarto. Tentou acender uma luz, mas não foi possível. Abriu a porta e viu o fogo que invadia a casa. Era um incêndio incontrolável. Aos gritos de horror, Maria de Lourdes acordou o marido, que subiu ao sótão para acordar os padeiros, que já estavam intoxicados com a fumaça. 3 dias após essa grande tragédia, Maria de Lourdes deu à luz a uma menina. Não por acaso, essa menina sou eu. Nasci em meio a este caos.
Meus olhos abriram-se para o mundo num cenário de desespero e de angústias. Minha vida foi profundamente marcada por todos esses momentos. Daí a minha grande ligação com minha mãe Maria de Lourdes. Ela sempre foi o centro das minhas emoções. Sempre foi a minha heroína, com grandes qualidades e defeitos, com heroísmos e medos, com angústias e júbilos, com depressão, mas com muita fé. Fé que foi o legado mais marcante que recebi da minha mãe. Lembro-me da minha mãe com o terço na mão, com os joelhos no chão, rodeada pelos filhos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, orando e ensinando-nos a fé incondicional. Lembro-me também de uma noite gelada, quando estávamos sentados ao redor do fogão a lenha e ela cantava: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." O motivo de eu estar aqui contando esta história de vida é para revelar o porquê foi tão importante a minha visita a Lourdes, ao Santuário de Lourdes, lá na França. Contar como foi importante, a maneira como fui recebida pela Virgem Imaculada nesta terra que lhe é consagrada. Parecia um sonho impossível. Um dia ir a Lourdes, assistir uma missa, comungar do corpo de Cristo na casa da mãe, em nome da minha mãe, Maria de Lourdes. Mas não tem sonho que o Senhor Deus Pai não concretize na vida dos seus filhos devotos e amados, se for da sua vontade. Em 2024, o Senhor Deus abriu-me uma porta para ir a Lourdes. Lourdes é uma cidade típica do interior da França, aos pés dos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas na divisa entre França e Espanha. Lourdes é um local de peregrinação, um lugar de cura e milagres. São mais de 70 casos de curas estudados pela medicina francesa e que são considerados inexplicáveis. São 70 casos registrados, mas incontáveis são os casos de milagres e de curas pessoais que lá se ganha. Afinal, a Virgem Imaculada é pelo próprio Jesus eleita como cálice da missão, cálice do mundo, é o cálice da aliança eterna, o graal divino que Jesus nos deixou por herança para morar dentro do nosso ser, em cada célula, em cada átomo, em cada molécula. Vide o Evangelho apócrifo de Bartolomeu e o Evangelho canônico de João, capítulo 19. Entrei na nave principal e postei-me no primeiro banco, com o terço nas mãos. E comecei não apenas a recitar o terço, mas a conversar muito com o Senhor Deus Pai e com a Virgem Imaculada. Dizia a eles o quanto eu estava feliz por estar ali e o quanto eu gostaria de participar da Santa Missa e comungar do corpo santo de Jesus. Em nome da minha mãe Maria de Lourdes. Enquanto eu orava,
percebi que começou uma movimentação organizando o altar para a Santa Missa. Meu coração ficou ainda mais apertado, pois a Eucaristia seria celebrada e eu não poderia participar, pois sou severa alérgica ao glúten. Mergulhada em minhas orações, não percebi que uma senhora sentou-se ao meu lado. Esta senhora começou a conversar comigo. Colocou a mão em sua bolsa e tirou de lá um punhado de medalhas de Nossa Senhora das Graças. Colocou em minhas mãos e disse que eram para mim. Ainda estava surpreso com a atitude. Ela colocou novamente as mãos na bolsa e tirou lá de dentro um santinho, escrito em inglês: Maria Imaculada, Rainha do Universo, cuja devoção eu desconhecia. Ela tornou a colocar a mão na bolsa e tirou de lá um outro santinho. Disse ser São Charbel, um santo do Líbano, e disse-me também que ela era do Líbano. Junto com este santinho, ela deu-me um minúsculo frasco de óleo de São Charbel, que era para que eu me ungisse. Eu fiquei perplexa com o que estava acontecendo. Eu estava acompanhada com o meu neto Felipe, de 12 anos, que fala inglês. Graças a isso, eu pude me comunicar com aquele anjo enviado por Deus para me recepcionar na casa da Imaculada Virgem de Lourdes. E contei a ela o quanto eu gostaria de comungar a Eucaristia ali no Santuário de Lourdes, em nome da minha mãe, Maria de Lourdes, mas que infelizmente não poderia, por ser celíaca. Imediatamente ela levantou-se e saiu, retornando minutos depois com a notícia de que eu iria sim comungar, pois o sacerdote me daria uma hóstia sem glúten. Mal pude acreditar. Era como se eu estivesse no céu, conversando frente a frente com Jesus, Maria e a minha própria mãe. Era palpável o diálogo divino. Ele estava ali, dando-me a sua bênção, conversando comigo, presenteando-me e proporcionando-me a santa celebração eucarística. E mais ainda, possibilitou-me a participar da Eucaristia que há tanto tempo não comungava. Gente, vocês não têm imaginação suficiente para entender o êxtase e a emoção que me dominou quando o padre me deu a Eucaristia. Comecei a chorar como criança. Foi mais forte que a minha racionalidade. Fugiu completamente ao controle as minhas emoções. Sabem qual o nome deste anjo em forma de gente que Jesus enviou para conversar comigo? Pasmem, quando lhe perguntei seu nome, ela me disse: Marie de Lourdes. Senhor, Senhor, como sois bom! Grandiosa é a vossa misericórdia. Sempre soube que nasci no vosso coração, meu Jesus, como filha de Deus viva. Mas, aquele dia, eu me senti totalmente plena dentro do divino coração. Se vocês pensam que a emoção acabou por aí, enganam-se. Quando eu abri o santinho de Maria Imaculada, Rainha do Universo, fiquei ainda mais abismada,
pois o dia dedicado à Virgem Imaculada, Rainha do Universo, é o dia 22 de agosto, dia do aniversário de nascimento da minha mãe, Maria de Lourdes. Incrível! O outro santinho que aquele anjo me deu, o de São Charbel, selou de vez a verdade de que verdadeiramente eu tive um encontro com o Senhor Jesus, com Maria Imaculada e com a minha mãe, Maria de Lourdes, ali no santuário da Virgem Imaculada, Maria de Lourdes. Pois ao pesquisar a história de São Charbel, o santo do Líbano, eu descobri, primeiro, Charbel significa a história de Deus. Segundo, Charbel também passou por um incêndio. Terceiro, e o principal motivo, o seu corpo verteu sangue e água por 70 anos, depois de morto, pois ele era grande devoto da água do sangue que verteu do lado aberto de Jesus na cruz. Assim como eu. Esta é a minha devoção especial, desde os meus 34 anos, quando eu recebi um grande milagre desafiador na minha vida. Caso haja interesse, ver o vídeo Doença Crônica, Doença da Alma, no endereço abaixo. Doravante São Charbel passará a ser meu grande aliado nesta minha caminhada à vitória em Jesus ressuscitado. Meu Deus, graças vos dou por este encontro com a minha mãezinha querida, que tanto fez por mim desde o dia que soube que estava grávida até o dia em que se foi. Agradeço, Senhor, por este presente divino, meu Pai, minha mãe. Esta é a história de Deus em minha vida.